O criador do método indutivo foi o filósofo Francis Bacon. Bacon foi inspirado nos ideais do empirismo, corrente que prega a necessidade da experiência e das questões sensoriais para a obtenção do conhecimento. Bacon criou um método baseado na observação e percepção dos fenômenos naturais. A ideia do método indutivo é analisar alguns fatores separadamente para que assim possa-se chegar a um resultado generalizado. Francis Bacon nasceu no dia 22 de janeiro de 1561, em Londres, na Inglaterra. Ele estudou na Universidade de Cambridge, onde ele cursou Direito e posteriormente ele ingressou na política. Adquiriu prestígio e fama, tendo destaque na parte jurídica e filosófica, e é considerado um dos maiores pensadores da filosofia moderna, sendo considerado o pai do empirismo ou da método experimental. Um exemplo de método indutivo, a gente poderia analisar uma pesquisa de intenção de voto. Primeiramente, a gente ia dividir e observar em subgrupos. Seriam a etnia, a faixa etária, o grau de escolaridade dos votantes, prezando a proporcionalidade, uma relação de proporcionalidade com o número total de eleitores. Fazendo essas análises, a gente chegaria a uma conclusão generalizada, mas ainda assim com alguma margem de erro, pois não sabemos se algum desses votantes que a gente esperava que votasse para certo candidato pode ter votado em outro candidato. Alguns aspectos relevantes do método indutivo são a coleta de dados, que acontece após a observação rigorosa da natureza ou do objeto de estudo, e a sistematização desses dados, que é o pesquisador, após a coleta, organiza e analisa de forma racional e sistemática os dados obtidos. Método indutivo, aspectos relevantes. Aspecto número 3. Elaboração de hipóteses. Etapa em que perguntas são criadas com base na ideia inicial feita pela observação, formulação de hipóteses segundo a análise dos dados recolhidos. A partir disso, pulamos para o aspecto relevante número 4, que seria a conclusão. A conclusão do método indutivo é dada a partir da validação dos dados singulares em relação ao universo da pesquisa. Vale ressaltar que a enumeração dos dados é crucial para solidificar a tese, porque se forem analisados poucos casos, não tem como comprovar que aquilo é uma lei meio que universal. E o que se conclui utilizando o método indutivo é uma hipótese da verdade, podendo não ser a verdade universal, como aconteceu na teoria da biogênese, que foi comprovado que os animais surgiam ali, a vida surgia ali a partir de trapos, de roupa sujo e restos de comida, que foi refutado posteriormente por Louis Pasteur. Aristóteles foi o primeiro a falar de indução. Entretanto, ele não é tão claro quanto ele fala do termo dedução, que tem papel fundamental na sua teoria da ciência. Em algumas obras, Aristóteles até cita o termo indução como sendo um raciocínio que parte de uma afirmação particular para uma conclusão universal, ou seja, a verdade para todas as coisas. Mas a crítica de Bacon não é essa. Bacon se refere a uma passagem de uma obra de Aristóteles em que a indução de forma enumerativa tem uma abrangência generalista. A argumentação de Bacon é que essa passagem, esse tipo de indução, ela é falível e por isso ela não pode ser considerada válida. O primeiro ponto da crítica de Bacon diz respeito ao silogismo da metodologia de Aristóteles. Bacon diz que as inferências na metodologia de Aristóteles não são suficientes para se chegar à conclusão de alguma coisa. Ou seja, Bacon, na sua teoria, é desfavorável às conclusões, tendo o nome assim de indução eliminativa, por não focar nas conclusões, e sim nas suposições, tentando formular ou até mesmo desvendar alguma teoria
do conteúdo estudado. Por fim, resumindo as duas teorias, a indução eliminativa que Bacon propôs, ela procura as causas, buscando desvendar ou formular alguma teoria. E já na indução enumerativa de Aristóteles, a indução, essa forma de metodologia, foca só nas conclusões, sem se preocupar em verificar a veracidade dos fatos. O método indutivo ele é um método passivo de vários erros, gerando generalizações imprecisas. Um exemplo que eu posso dar é o exemplo do cisne. Por exemplo, o cisne 1 é branco, o cisne 2 é branco, o cisne 3 é branco. Logo, todos os cisnes são brancos. Porém, existem cisnes negros. E nesse exemplo, eu cometi 2 erros comuns da metodologia de indução, que seriam eles a amostragem tendenciosa, que é aquela amostragem onde eu seleciono quem vai participar dela e tendenciosamente eu mudo o resultado dela. Pode ser inconsciente ou pode ser inconsciente. E também pode ser a amostragem suficiente, que eu peguei um número insuficiente de casos que representem a população que eu estou estudando. Por exemplo, 3 cisnes não é o suficiente para determinar a cor de todos os cisnes. Para finalizar, vou falar de um dos principais pensadores que criticaram o método indutivo, Karl Popper. Para Popper, o problema da indução é estabelecer critérios que diferenciam teorias cientificamente válidas das pseudociências, dado que a ciência tem a pretensão de explicar alguma coisa a partir de experimentos, enquanto o método indutivo parte do particular ao universal com a pretensão de explicar algo através da observação e previsibilidade de um dado fenômeno natural, como meus colegas explicaram anteriormente. Popper defende que não é possível justificar logicamente a indução. Um dos motivos que ele utiliza é que a indução é circular, como no exemplo que ele utilizou para explicar. Suponhamos que queremos explicar um trovão dizendo que foi causado por Zeus. Esta é uma boa explicação? Depende. Suponha que alguém pergunte: e como sabemos que Zeus existe? E a resposta seria: você não ouviu o trovão? Essa resposta se torna insatisfatória, pois ela torna circular a resposta com a própria pergunta e entra no que a gente chama de um círculo vicioso. Essa é a principal crítica de Popper a proceder por indução, pois para ele este método permitiria apenas uma semelhança de regularidade que proporcionaria uma compilação de fatos, que por sua vez impossibilita que se refute uma teoria. Por consequente, Popper formulou um novo método, que é o método hipotético-dedutivo, que será apresentado pelos colegas de outro grupo. Obrigada.